Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje nós estamos aí celebrando o dia 4 de novembro e na igreja celebra-se a memória litúrgica de São Carlos Borromeu, grande arcebispo de Milão, no norte da Itália, um homem que teve uma vida breve, mas uma vida intensa, uma vida totalmente dedicada ao reino de Deus e a reforma de toda a vida católica logo após o Concílio de Trento. Foi um grande reformador, um grande asceta, um grande homem de caridade, porque se preocupava muito com os pobres, com aqueles que mais necessitavam. E eu quero te convidar, por intercessão de São Carlos Borromeu, a meditar comigo o Evangelho que está em Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 7 e versículo 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes esta parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, a cena que nós presenciamos nesse evangelho acontece na casa de um chefe dos fariseus, ou seja, um homem importante, certamente na cidade de Cafarnaum, onde Jesus residia, na casa da sogra de Pedro. E Jesus, vendo que os convidados estavam disputando os primeiros lugares, certamente pela sua presença, Jesus lhes conta essa parábola, falando daquele que é convidado e que deve sentar-se por último para que seja depois trazido para a frente. Ora, Jesus nos traz essa parábola e, sobretudo, num tempo onde homens e mulheres querem a todo custo estar em destaque, terem o primeiro lugar, serem reconhecidos. Isso é fato. Nós olhamos essas redes sociais, vemos como as pessoas disputam posição, prestígio, como as pessoas querem ser reconhecidas, às vezes, pelos seus pecados. Isso é uma coisa que preocupa muito. As pessoas não querem ser reconhecidas pelas suas virtudes, mas muitas vezes querem expor o seu pecado, como se o seu pecado, o seu vício, fosse algo digno de ser seguido e imitado por alguém. E é isso que acontece nos tempos atuais. As pessoas não têm mais uma vida virtuosa e expõem a sua vida em qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer situação. Vejam, nós precisamos aprender que quem se eleva, ou seja, quem fica todo o tempo buscando promoção, quem fica todo o tempo querendo ser reconhecido, ser descoberto pelos outros, visto, apreciado, no final das contas, será deixado de lado. Será posto no esquecimento. E nós vemos isso, por exemplo, com esses grandes atores de cinema, das telenovelas, enfim, esses grandes astros, pessoas importantes, políticos, que no fim caem no esquecimento. E por quê? Porque não cultivaram uma vida virtuosa, mas apenas quiseram se mostrar. Nós não podemos ser assim. Não é o que Deus deseja de nós. Deus é quem precisa nos exaltar e não nós mesmos. É tão triste quando nós vemos alguém jogando confetes em si mesmo, achando que tudo que faz, que tudo aquilo que promove agrada a Deus, que agrada as pessoas. Não! É preciso ter discrição. É preciso fazer o nosso trabalho no silêncio. Porque assim o Senhor vai nos reconhecer e Ele vai providenciar que nós sejamos de fato reconhecidos e exaltados pelos homens e também por Ele. Mas esse, quero frisar, não deve ser o objetivo da nossa vida, ser reconhecido pelos outros. Se temos hoje um certo grau de conhecimento na sociedade, na igreja, entre as pessoas,
é por obra e graça de Deus, porque nós mesmos não temos o que oferecer. Sem a graça do Senhor, nada podemos, mas com Ele tudo é possível. Então vejamos, esse exemplo que Jesus nos dá nessa parábola de hoje. Queiramos sim estar perto do Senhor, porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, Ele é aquele que verdadeiramente conhece a nossa vida por inteiro. Mas não queiramos ser os queridinhos dos homens e mulheres, porque do mesmo modo como nos exaltam, nos jogam no chão. Do mesmo modo como nos aclamam, gritam também crucifiquem. Então, sejamos espertos, sejamos atentos, busquemos em São Carlos Borromeu essa inspiração. Um homem grande, um grande pastor, mas ao mesmo tempo um homem simples, que estava no meio do seu povo, que vivia com o seu povo, que pregava ao seu povo e por isso, depois de sua morte, foi exaltado pelo seu povo. Que Deus te abençoe e até amanhã.